Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Pai, do nosso Jesus e do nosso Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém? Amados, eu quero trazer para a nossa meditação uma ordenança muito séria, como todas elas da parte de Deus, da Sagrada Escritura, é bênção para a nossa vida, é muito séria para a nossa vida. Amém? Mas no momento da meditação, há palavras que são rema e há palavras que são logos. E quando eu me deparo com uma palavra rema, ela nesse momento ela é muito importante, não excluindo o restante da palavra de Deus, não, toda a Bíblia é muito séria, é muito importante para a nossa vida. Mas nesse momento, essa palavra do versículo 13 do livro de Deuteronômio, capítulo 18, ela é muito séria para a nossa vida. Olha o que o Senhor nos ordena: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Era Moisés falando para o povo de Israel. E a palavra é viva e eficaz, e ela se renova para a nossa vida. E nesta hora o Espírito Santo está falando para mim e para você permanecermos inculpáveis diante de Deus. O que é uma pessoa inculpável? Aquela que não tem culpa de nada. Perante Deus ela está inculpável, sem culpa alguma. Nada o acusa. Ela é uma pessoa irrepreensível. É assim que nós temos que permanecer diante do Senhor nosso Deus, amados, dia e noite. É muito difícil, não é fácil. É uma luta muito grande, porque a própria Sagrada Escritura me diz que existe uma luta constante do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Paulo falou algo muito interessante: faço o que não quero e não faço o que quero. Quando eu não faço o que quero para agradar a Deus, segundo a palavra de Deus me orienta, eu me torno culpável. Eu desagrado ao Senhor. E é isso que eu não quero. E eu acredito que você, como um cristão genuíno, também não quer. E quando a palavra fala permaneça, assim temos que permanecer. E permanecer inculpável diante de Deus é em todos os pontos e questões da nossa vida, principalmente nas adversidades, com relação às pessoas que se permitem assim ser nosso adversário, usados pelo diabo. Porque se nós atacamos, atingimos o nosso próximo, nós então podemos nos tornar culpáveis diante de Deus por aquilo que falamos ou fazemos. Então não adianta a gente querer pensar, viver perante Deus, se nós não estamos vivendo perante o nosso próximo, que também é a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Hoje, agora, nesse exato momento em que eu estou ministrando para você, todo o meu ser, espírito, alma e corpo está inculpável diante do Senhor. Por quê? Porque eu estou me enchendo da palavra, estou sendo cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo está me enchendo, me transbordando da palavra para ministrar para você. Quando eu parar aqui, eu tenho que permanecer assim. E para isso eu tenho os meios. Sentar e meditar, ouvir um louvor, pôr a Bíblia falada, que aí eu vou me enchendo e assim a minha mente vai ruminando a palavra, e meu coração vai sendo cheio e minha boca vai falar segundo os oráculos de Deus, segundo as sagradas escrituras. E aí eu vou permanecer inculpável diante do Senhor. Olha o que diz a tradução no Almeida Corrigida, diz assim, ó: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Essa perfeição não temos como vivê-la literalmente, essa palavra, a essência dela nessa terra. Mas essa palavra perfeito como o Senhor é inculpável. Essa palavra inculpável nós temos como ser, sabe por quê, amados?
Porque se nós falamos, praticamos coisas boas, agradáveis a Deus, segundo a Sagrada Escritura, então nós somos inculpáveis. Nós não vamos ser culpados de nada. Ninguém vai poder nos culpar, nos acusar. Ninguém. E quando a pessoa se torna culpada de alguma coisa, automaticamente ela está sendo acusada e muitas vezes pelo homem condenada, porque o homem infelizmente faz o que não cabe a ele, que é condenar, mas condena. Aí o acusador fica o tempo todo lá, ó, só apontando o dedo, só apontando o dedo, só te culpando, te acusando. E você sente o peso da culpa, da acusação. Só que existe uma diferença entre culpa e acusação. Quando você comete um erro, uma falha, um pecado, naquele momento ali, né, no calor do desagradável, você não consegue perceber, discernir e sentir nada favorável a Deus e o seu reino para que você mude, tenha consciência, reflita e se arrependa. Mas quando o Espírito Santo vem, né, quando, como diz os antigos, a poeira abaixo, então o Espírito Santo vem, ele nos convence. E é nesse momento do convencimento que eu vou ter então a condição de sentir o peso, né, a culpa do que eu pequei, do que eu errei, do que eu falhei. Só que nesse momento o diabo também vem para condenar, para acusar, para condenar. Deus não acusa ninguém, não condena ninguém. Porque ainda não é o tempo da condenação. E a condenação serão para aqueles que, infelizmente, não reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não procuraram andar na terra com Ele e sua palavra em obediência. Então, Satanás, seus demônios e essas pessoas vão ser condenadas. E olhem, amado, que quando a gente fala de condenação da parte de Deus, é ir para o inferno. E Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. Então, como ele não perde tempo, e o que o ser humano e infelizmente o cristão tem feito é perder tempo, ele então ele vai condenar, ele vai acusar. Mas o Espírito Santo ele vai te convencer que você vai ter o sentimento da culpa. E você vai ter oportunidade de arrepender e não ter remorso. Porque arrependimento traz mudança de conduta. Agora, remorso, você vai sentir naquele momento o peso, né? A culpa, mas não tem nada a ver. Aí daqui a pouco você está cometendo de novo. Isso é complicado. Então, aqui na palavra do Senhor, e a NVI é a tradução mais próxima que temos hoje do original do hebraico e do grego, ela nos diz assim: permaneça inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O que você tem feito? Como você tem conduzido, ou quem tem conduzido a sua vida, onde você possa olhar agora e fazer uma reflexão e pensar assim: estou inculpável perante o Senhor e quero permanecer. Ou estou culpado agora perante o Senhor. O que eu devo fazer para mudar isso? Amado, enquanto vivermos, temos a possibilidade de mudança, mas nós precisamos querer. Existem vários princípios na Bíblia, várias direções na Bíblia, quando eu estou culpado de alguma coisa para mudar, para sair daquela situação. Como existe milhões de princípios na Bíblia para que eu não me torne culpado de alguma coisa, ou seja, para que eu permaneça inculpável diante de Deus. Eu ainda o considero assim, o meu pastor, mesmo não congregando lá, mas eu ainda me considero assim, sendo ovelha dele, porque eu assisto vídeo, né, dele, ouço mensagem dele, pregações dele, que é o pastor Márcio. O pastor Márcio fala assim: olha,
Se nós temos condições de ficar 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, então nós conseguimos ficar 24 horas, um dia sem pecar. Quando ele fala isso, eu trago agora a condição de permanecermos inculpáveis perante Deus. 24 horas nós temos. Eu sempre digo assim, amados, o que se trava aqui nesse campo de batalha da mente, enquanto está aqui, eu escravizo. Porque a Bíblia diz que há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Há situações que nos colocam culpáveis diante de Deus e há situações que não nos colocam culpáveis diante de Deus. Então eu preciso entender que meu campo de batalha, que é a mente, ela trava o tempo todo, que é a luta do espírito e da carne. Está aqui. Então eu tenho que aprender a escravizar aqui na minha mente essas batalhas. E pela palavra, pela Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, saber decidir na minha mente, para que desça para o meu coração e saia pela minha boca e haja prática na minha vida de uma conduta inculpável diante do Senhor, permanecendo assim todo o dia inteiro, toda uma semana, um mês, um ano, a vida toda. Olhando, é quase que impossível viver assim. Mas nós podemos conseguir, amados. E conseguir isso, esse privilégio, essa virtude, é levar as pessoas que estão à nossa volta também, porque somos espelho, somos referenciais, somos influência para a vida das pessoas. E uma das coisas que eu procuro trabalhar muito na minha vida, na minha conduta, no meu caráter, é ter uma influência do reino de Deus na vida das pessoas. E essa aqui é uma virtude, ser inculpável diante do Senhor. E se eu consigo viver isso, eu consigo influenciar as pessoas que vivam assim. É quase que impossível, porque cada um tem sua escolha, seu livre-arbítrio. Mas nós podemos. E aí? Você tem procurado viver assim? Você tem procurado estar assim, principalmente diante de Deus? Sabe, amados, muitas vezes nós nos preocupamos mais como estamos diante do homem do que como estamos diante de Deus. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu deixei de me preocupar tanto assim, pondo em prioridade Deus. E quando eu consigo alcançar diante de Deus aquilo que o agrada, que glorifica, que o exalta, Ele me coloca diante dos homens. Eu não preciso me esforçar diante dos homens. Só que o ser humano, a humanidade, vive sempre o papel distorcido da sua conduta, do seu perfil, do seu caráter em relação a Deus e os homens. Talvez você hoje está querendo ser uma pessoa, está tentando, lutando para ser uma pessoa diante dos homens, para que você seja aceito, para que você seja agradável a elas, seja recebida, aceita por elas, mas não está se preocupando como você deve viver perante Deus. E está na hora de você pensar diferente. E se essa palavra vem rema para você, então mude a sua conduta, começando aqui na sua mente, por uma escolha. E aí sim as coisas vão começar a mudar na sua vida. Nós precisamos permanecer inculpáveis diante dele. A Bíblia fala que eu tenho que dar testemunho para os de fora, para os de dentro, ou seja, para os de dentro da família cristã, mas para os de fora também. E não quer dizer que eu vou viver relaxado lá, mas a minha prioridade é Deus. Sabe por quê, amados? Nem Cristo agradou a humanidade, toda a humanidade, porque senão ele já tinha até voltado novamente. Então eu tenho entendimento que se eu agrado a Deus, Deus me coloca em graça diante das pessoas. Se eu vivo assim, inculpável diante de Deus, Deus me coloca inculpável diante do ser humano. Quando eu tenho uma conduta inculpável diante de Deus, por mais que as pessoas tentem, elas são confundidas e frustradas pelo Senhor quando tentam me culpar, me condenar ou me acusar de alguma coisa. Mas eu tenho que viver perante Deus primeiro. Amém, amados? Que possamos entender isso, possamos viver isso. Em nome de Jesus. Pensa, reflita, deixa o Espírito Santo fazer a obra transformadora, convencedora que Ele tem poder de fazer em sua vida, em nossas vidas. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus.